Reis 17. Primeiro Reis 17. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de 1 Reis 17. Capítulo 17, o versículo de número 14. Vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi-se e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Somente isso. Amém? Isso é maravilhoso. Você tem feito coisa tremenda em nossos dias. Irmão, quando nós lemos essa palavra de Deus aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, é interessante nós observarmos nessa passagem bíblica aqui, e nós vemos que nos nossos dias atuais, às vezes nós duvidamos da soberania e do poder de Deus. Deus, ele trabalha de várias maneiras. A gente vê na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando de maneira diferente, conforme que Deus trabalha. E às vezes, quando a gente depara com um sobrenatural de Deus, a gente fica até um pouco bem assustado quando a gente vê na palavra de Deus o que já aconteceu no passado e o que pode acontecer agora no presente, e nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Então Deus, através do seu poder e da tua soberania, ele trabalha de forma diferente em várias ocasiões. Nessa ocasião aqui que aconteceu aqui, Israel, ele vivia um dos melhores momentos da sua história, um momento fantástico. A agricultura na época estava no auge, Israel estava produzindo muito, vendendo, o seu crescimento era fora de série. Israel como uma potência mundial, até porque havia uma promessa que Deus fez lá no livro de Gênesis a Abraão, que ele seria uma nação muito rica e poderosa na terra, e de fato isso vem acontecendo desde lá no livro de Gênesis. Os irmãos sabem de toda a história, quando o povo desceu para o Egito, 60 almas, e depois Deus levantou o profeta Moisés, ele libertou o povo, e trouxe o povo que ficou durante 40 anos no deserto. Moisés é o único grande profeta que viveu 3 ocasiões em sua vida. Moisés, os 120 anos, os primeiros 40 anos, ele passou no Egito aprendendo a administrar. Os 40 aos 80 anos, Moisés passou no deserto de Mídia, onde conheceu a sua esposa. E dos 80 anos até os 120 anos, Moisés passou no deserto guiando o povo. Então Moisés, se você fizer um cálculo aí, Moisés tem experiência de aproximadamente 80 anos de deserto. É por isso que Moisés, o povo ficava desesperado, querendo água e comida, e Moisés estava tranquilo, porque ele já estava acostumado pela experiência que ele tinha. E a gente vê lá no início, Gênesis, Êxodo, o início da Bíblia, Deus agindo de forma fantástica, Deus fazendo um milagre sobrenatural, Deus tirando o povo dele, Deus abrindo o mar vermelho, Deus mandando maná do céu, o povo se alimentando.
Deus fazendo água, jorrar água, sair da rocha, a água amarga se tornar doce, e Deus fazendo um milagre sobrenatural, e a gente vendo a soberania de Deus. Israel se tornando uma potência, até porque veria uma promessa sobre Israel, e o povo se rendendo e respeitando a potência de Israel, como é os Estados Unidos da América hoje. Então Israel na época com o maior exército e a sua agricultura dominando a terra naquela época. Então Israel vivendo o seu auge, mas de repente eles começam a entrar pelo caminho que não deveria entrar. A gente vê aqui que esta mulher, o que aconteceu na vida dela, mas os irmãos olhar lá no capítulo 17, no versículo 1, a gente vê que ali Deus levanta o profeta Elias para ir falar com o rei Acabe, porque o rei Acabe estava desviando o povo da verdade, porque como Israel estava no auge daquela época, irmão, eles acreditavam que a chuva daquela época era o Deus de Baal que mandava a chuva naquela época, e toda a bênção e a prosperidade que acontecia em Israel, eles estavam acreditando que era o Deus naquela época, era o Deus de Baal. Olha, o Deus de Baal está fazendo chover sobre Israel. Então toda aquela bênção, eles estavam acreditando que seria o Deus de Baal que mandava a chuva. Então, diante, meus irmãos, deles que não estavam começando a se desviar da palavra de Deus, se desviar da verdade, Deus então resolve de uma maneira fantástica, como sempre na palavra de Deus, sempre na Bíblia, levantar o profeta. E a gente vê aqui que Deus, ele levanta o profeta Elias para combater aquele erro. Deus levanta o profeta Elias para ir diretamente o rei Acabe, para poder falar com ele, que era para ele poder mudar totalmente a sua forma de adorar, que devia adorar somente ao Deus de Israel. É por isso que a palavra de Deus diz que não terás outros deuses diante de mim. É sinal de que existe vários deuses, mas devemos somente servir a um Deus. Mas é claro que o seu trabalho pode ser um Deus, o seu dinheiro pode ser um Deus, qualquer outra coisa que impede a sua adoração a Deus pode ser um Deus, mas o Deus verdadeiro é que nós devemos adorar. E nós vimos aqui na palavra de Deus, em 1 Reis 17, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesse anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, porque a primeira palavra é do Senhor. Então, meus irmãos, diante de Israel, Deus levantou o profeta Elias e enfrentou o rei. E a gente vê aqui, meus irmãos, quando Deus levanta o profeta Elias para combater o que Israel estava fazendo, que seria mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz: não terás outro Deus, devemos adorar somente ao Deus dos exércitos, o Senhor que criou os céus e a terra, porque não existe outro Deus além de ti. Então Israel começou a se desviar e Deus levantou o profeta. A gente vê aqui que Deus levanta o profeta justamente para combater, principalmente o rei enfrentar. Agora imagine você, amada igreja, a gente vê aqui o profeta Elias enfrentando uma autoridade, porque Acabe era rei, e se ele era rei, ele era uma autoridade de Israel, e Deus levanta o profeta para justamente enfrentar ele, e dizer: olha, este não é o caminho, vocês estão errados, vocês somente têm que adorar ao Deus de Israel. E Acabe que não dando ouvido à palavra do Senhor. Então Acabe, aqui meus irmãos, então apareceu o profeta Elias e se apresentou diante do rei Acabe e disse: olha só, durante 3 anos e meio eu vou mostrar quem é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Vocês não estão acreditando? Então durante 3 anos e meio vocês não vão ver chuva sobre a terra, não vai pingar uma gota d'água, vocês vão passar um sufoco danado. Olha só, meus irmãos,
Se aquela época a agricultura era a potência de Israel, então Deus atingiu exatamente o ponto forte de Israel, porque os irmãos sabem que se não chover, a agricultura faz o quê? Entre decadência e falência. É exatamente o que está acontecendo agora no Brasil. O que acontece? O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso que tem domínio sobre todas as coisas, usou vários profetas, inclusive o profeta da África,